Você está no melhor. A Paraíba é notícia, com o Wellington Alves. De volta no A Paraíba é Notícia, o melhor da prestação de serviço, utilidade pública, verdadeiramente você ficando sabendo de tudo, dos principais acontecimentos da Paraíba, do Brasil e em nível mundial. Nos acompanhe através do portal aparaíbaenoticia.com, aparaíbaenoticia.com, ou mesmo no nosso canal do YouTube, A Paraíba é Notícia, que vai trazer agora tema livre aqui neste espaço com a professora e ambientalista Paula Fracinetti. Ela está sempre trazendo assuntos de interesse de toda a coletividade, principalmente do estado da Paraíba. Tema livre com a professora Paula Fracinetti. Olá, estamos aqui. Vamos conversar? Eu gosto muito de estar conversando com vocês, gosto muito de aprofundar as notícias, nós recordamos o que aconteceu, nós vemos a outra face da notícia, porque cada pessoa que lê a notícia interpreta da sua forma de ver, da sua formação como pessoa, como cidadão, como profissional, como político, não é verdade? Às vezes se diz, mas eu vi aquilo assim, mas aquilo foi assim. E outra pessoa não acha que foi daquele jeito. Isto é muito bom, porque é a diversidade na população que faz com que ela se enriqueça cada vez mais. Por quê? Porque cada opinião que é somada uma à outra, ela termina fazendo uma avaliação, termina sendo uma avaliação muito rica e com várias nuances de soluções. Porque se todo mundo visse tudo de uma mesma forma, era uma solução só. E a gente pode ter muitas soluções para cada um dos problemas que se nos apresentam. Portanto, eu tenho muita alegria, minha gente, em estar com vocês. Espero que vocês divulguem cada vez mais o nosso programa paraíbaenoticia.com. Está a semana toda no portal. O objetivo deste portal é ajudar as pessoas. O objetivo desse portal é levar as notícias, é comentar com as pessoas as notícias, é fazer com que a comunidade se informe cada vez mais. Além de informação, nós damos interpretação também. E isso é muito importante, porque há jornais que é só informação. A informação nua e crua, como se diz, né? Mas a nossa não. A nossa é com a nossa visão da história, a nossa visão da notícia que está sendo colocada neste momento. Nós vamos começar com uma questão séria da nossa cidade. Vocês sabem que em 1992 surgiu a notícia de que havia sido discutido e aprovado na Conferência da ONU que João Pessoa era a segunda cidade mais verde do mundo. Discutiu-se isso, o prefeito Cícero Lucena trouxe essa notícia. Na realidade, a APAN estava com 10 membros lá na Conferência da ONU. Nós participamos tanto da conferência quanto do Fórum Global, que é o evento paralelo às conferências da ONU, porque eu não sei se todos sabem, que em todas as conferências sobre quaisquer assuntos, só quem pode falar na conferência propriamente dita são os estadistas, são os representantes dos países. Porém, as ONGs, o movimento social, pode em algum momento participar só assistindo, não tem voz, nem pode opinar, nem pode mostrar qualquer sentimento, ou de aceitação ou de oposição, não pode bater palmas. Eu me lembro que lá na Eco 92, no Rio de Janeiro, eu estava lá, e aí o presidente Bush
estava presente, era o governo do Bush, do pai, e ele não assinou a Convenção da Biodiversidade, porque nas conferências são assinados acordos internacionais. Acordos estes que têm o objetivo de manter o equilíbrio da natureza, porque vocês sabem muito bem que a poluição, o bem-estar que se faz à natureza, ou o mal-estar que se faz, não tem barreiras. Então, por exemplo, aqueles acidentes de Chernobyl, ou a bomba atômica, vocês sabem muito bem que as consequências disso não ficam restritas àquele país ou àquela localidade, se espalha pelo planeta. Então, por conta disso, esses acordos internacionais e várias conferências já aconteceram depois disso, notadamente conferências de meio ambiente, esses acordos, eles têm esse objetivo. Quando um país não assina um acordo, ou quando o país assina, como é o caso do acordo climático, sabem muito bem que a questão do aquecimento global é uma questão seríssima, que está fazendo com que a natureza mostre as suas garras. O que é mostrar as garras? Será que a natureza é má? Não. Mas ela tem os seus espaços, ela tem as suas leis. Então, atitudes que trazem danos à natureza trazem consequências. E vocês viram quantos furacões que destruíram tantas vidas, tantos ecossistemas por aí afora, notadamente os que aconteceram nos Estados Unidos, os que aconteceram em Cuba, nas ilhas de Haiti, etc., ilhas que estão ali nos oceanos Pacífico, no Oceano Atlântico, e que recebem a força, alguém diz a fúria? Fúria não. A natureza não tem raiva, a natureza tem força. E esta força da natureza, a gente tem que usá-la em nosso benefício. Sabem vocês que é possível se fazer produção de energia elétrica com a força das ondas? E a gente sabe muito bem a força de uma onda, né? Ondas pequenininhas, de 2 metros, como tem aqui na Paraíba. Se a gente vai para dentro do mar num dia de maré alta, então a gente sente a força daquela onda. Imagina forças muito maiores. Imaginem que no furacão Irma, as ondas em Havana chegaram a 10 metros de altura, companheiros e companheiras. Isso é um mundo de força, isso é um mundo de energia, mas isso está acontecendo porque esses eventos naturais estão cada vez mais fortes, cada vez mais potentes, porque está se tirando o equilíbrio da natureza. E uma das coisas que tira o equilíbrio da natureza é o aquecimento global. É um fenômeno natural, ele está acontecendo, mas ele está numa propulsão muito maior, porque houve muito desmatamento, o mundo inteiro está desmatando. E os incêndios, hein? Vocês têm visto incêndios lá na Califórnia, que matou pessoas, porque não tiveram tempo de sair. E incêndios aqui no Brasil, a Chapada dos Veadeiros está perdendo, já está em 30% de toda a sua área queimada. Não se consegue controlar. Inúmeros, uma quantidade enorme de bombeiros já mandaram jogar água de avião, mas não estão conseguindo. Não chove na área. E vocês se lembram que um dia desses nós falamos sobre esse ciclo da água. E para que a chuva caia, é preciso que haja umidade na terra. Essa umidade tem que subir e esfriar o rio aéreo, porque vocês sabem que a gente tem rio aéreo, que são as nuvens carregadas de água. O rio superficial, que é o rio que nós conhecemos e que vemos a água na superfície. E o rio subterrâneo, que são os lençóis freáticos, que são alimentados pelas chuvas e que a água fica ali armazenadinha, esperando a hora de subir, a hora de vir à superfície. A natureza é maravilhosa. Eu sou bióloga, amo a biologia, notadamente porque
a gente é capaz de ver cada coisa tão miraculosa que a gente não entende. Meu Deus, o que é isso? Como é que as coisas acontecem na natureza? Uns dizem que foi a criação do mundo desta forma. Deus criou tudo. Vocês sabem que existem duas teorias de criação. A evolucionista, darwinista, que diz que os seres vivos são oriundos de uma certa energia, que essa energia vai evoluindo e vai formando organismos, e esses organismos vão evoluindo e vai havendo perda de órgãos e ganho de outros órgãos, vai havendo mudanças nos espaços em que esses organismos vivem e eles precisam se adaptar a essas mudanças para poder persistir. Esta é a teoria darwinista da evolução. A outra teoria é a criacionista. Esta teoria trata de que Deus, a grande energia, o grande ser inicial da formação do mundo, este ser criou todas as coisas, tanto as coisas biológicas ou as que se diz que não são biológicas, né? Que não são bióticas. Então, umas são bióticas, outras abióticas. As bióticas seriam aquelas que têm nascimento, crescimento, reprodução e morte. E as abióticas seriam água, ar, solo, etc., minerais. Só que nós temos dentro dos nossos organismos água, ar, materiais minerais, os minerais estão compondo o nosso organismo, ou seja, tudo é biótico. Por isso a teoria de Gaia, vocês já ouviram falar desta teoria de Lovelock, e que ele diz que os seres que o planeta Terra é um grande ser vivo, e este grande ser vivo precisa de nós para poder persistir com equilíbrio. Então, o aquecimento global está aí. O aquecimento global existe. E os cortes de árvores e a perda de árvores e florestas são um dos motivos deste aquecimento. Por isto que a gente aqui em João Pessoa, aqui na Paraíba, discute muito essa questão de ser mais verde ou menos verde. Infelizmente, já há muitas décadas não se planta muito, porque eu não sei se vocês sabem que as mangueiras que existem na nossa cidade, elas foram plantadas há cerca de 30 anos, 40 anos, por prefeitos que gostavam da natureza aqui. Nós temos um parque de pau-brasil lá lá na Lagoa, que também foi plantada há muitos anos. Temos outro parque de pau-brasil na Praça da Independência. Temos árvores plantadas lá na Praça da Independência que são amazônicas. Vocês não já viram aquelas cujo fruto são frutos redondos, aqueles frutos grandes, bonitos? A flor daquela planta é maravilhosa. Aquilo foi trazido por Burle Marx. Então, havia um grande interesse em replantar e reflorestar a nossa cidade. Há alguns anos apareceu uma doença que chamava-se mal do Recife. Por quê? Porque ela apareceu primeiro lá nas mangueiras de lá, atacou as mangueiras de lá. Era um fungo. Este fungo ataca as raízes das plantas e as plantas, notadamente as mangueiras, elas perdem as folhas ainda verdes. Houve tratamento das árvores, houve erradicação de algumas, só que não era só essa praga, havia outra praga, que era o esterco de passarinho, chamado esterco de passarinho, que é realmente uma planta parasita que retira a seiva da planta. Não adianta arrancar os galhos dela, tem que cortar o galho da mangueira onde essa planta está. Ainda hoje existe lá na João Machado árvores cobertas com essa praga. E a APAM sempre solicitou da prefeitura uma manutenção mais eficiente da nossa arborização. E eles fazem ouvido de mercador. Não acontece esse monitoramento.
Parece que as pessoas não têm orgulho da sua cidade. Vocês vão ver, quando dezembro chegar, os nossos ipês amarelos totalmente floridos. É absolutamente emocionante aquela visão, minha gente. Então, nós fomos contactados, a APAN, Associação Paraibana dos Amigos da Natureza, e ela declarou que é preciso ter mais cuidado com a nossa urbe, com a nossa cidade, é preciso mantê-la. E aqui está a manchete: cortes de árvores desfiguram capital. Claro, porque a nossa capital é verde e ela tem perdido muitas árvores. Algumas das mangueiras que foram replantadas, elas não conseguiram sobreviver, não houve manutenção, não houve colocação de adubo. Eu reconheço que a prefeitura tem um agrônomo maravilhoso, o doutor Anderson. É um homem correto, é um homem sério, é um homem competente. Tem cursos de especialização em arborização de cidades, em arborização de centros dos centros das cidades. Eu não sei o que está vendo, acho que é recursos que a prefeitura não tem. O que eu sei, minha gente, é que nós estamos denunciando. Há perigo de nós perdermos a nossa fama de cidade mais verde do país e segunda cidade mais verde do mundo. Inclusive, a primeira, sabem qual é? Paris. E isto se mede como? Por metro quadrado, a quantidade de árvores que existe por metro quadrado, o que significa que a população está bem dotada de oxigênio. Porém, as coisas não estão tão boas assim com a Paraíba. E o IBAMA também foi contactado, disse que o IBAMA foi declarado pelo IBAMA que já aplicou neste ano, aqui no estado, 1,8 milhão em multas. Essas multas estão sendo pagas? O que está acontecendo? Vocês sabem a história de multas, não sabem? De degradação ambiental? Sabem o que aconteceu com o presidente Temer, né? O presidente que eu chamo de usurpador, é Paula Francinetti quem está chamando. E vocês sabem muito bem que o que aconteceu estas semanas que passaram. Ele anistiou, perdoou 60% das multas que o IBAMA tinha impingido a latifundiários da bancada BBB. A gente não pode esquecer essa bancada, hein? É a bancada da bala, da Bíblia e do boi. Então, o que é que acontece com essa bancada? A bancada do boi. São os latifundiários que criam gado. Todos vocês, é só vocês lerem a respeito disso. Para plantar o capim do gado, eles cortam árvores nativas. E essas árvores nativas da Amazônia e de onde houver florestas são importantíssimas para a descoberta de medicamentos para melhorar a nossa vida. É da planta. Eu já disse uma vez, mas eu gosto de repetir as coisas que são boas. O professor Abreu, um grande botânico, ele dizia que a nossa biblioteca, a biblioteca do biólogo, são as árvores, é a natureza, porque as coisas todas estão postas ali. A gente não faz uma árvore. Nenhuma árvore foi feita em laboratório, viu, minha gente? A gente planta a semente morre, aparece a plantinha nova e a gente leva para plantar. Não existe essa história de fazer árvore em laboratório. Prestem bem atenção. Então, nós temos que estudá-las. Como é que nós vamos estudá-las se elas estão sendo cortadas? 60% das multas foram anistiadas, perdoadas. Multas que já vinham de algum tempo. Vocês vão ficar pasmos com a explicação que eles deram. 40% dessas multas terão que ser pagas com plantio de árvores, reflorestamento. Vai haver reflorestamento. E sabem por que é que
O Ministério do Meio Ambiente aplicou isto e explicou este pedido, essa decisão do presidente Temer, dizendo que era preciso fazer isto porque eles não pagavam as multas. As multas já estavam há muito tempo, elas tinham sido aplicadas, só que judicializaram as multas e simplesmente ninguém conseguia receber multa. Que país é esse? Não tem mais lei no meu país, não? Eu estou num Brasil que tem uma Constituição cidadã excepcional e estou num Brasil que diz que esta Constituição, em termos de meio ambiente, é uma das mais avançadas do mundo. Nós temos um Ministério Público, nós temos Superior Tribunal, STF. E por que é que criminosos do meio ambiente não pagam suas multas? Por que punições seríssimas não são dadas a eles? Eu não entendo, os ambientalistas não entendem e tenho certeza que o povo desse país não entende. Então vejam bem, os ambientalistas protestaram muito contra essa medida, mas infelizmente ela foi tomada e graças a ela, isso também não sou eu só que estou dizendo, toda a imprensa disse que esta foi uma benesse, um afago que o presidente Temer fez à bancada ruralista, que não é de agricultor familiar, não, é de latifundiários, é de gente que tem quilômetros e quilômetros de terra. E que este afago a eles foi feito porque eles iam votar para que o Supremo pudesse abrir processo contra Temer. Por causa das acusações que existem de dinheiro de propina que chegou a eles. Lembram daquelas malas de 51 milhões de reais que foram encontradas no apartamento de Gedel Vieira? Lembram da mala de Yuris que saiu correndo de dentro de um restaurante quando viu que estava sendo filmado, que tinha recebido 500 milhões e estava com a mala na mão? Por tudo isso era para Temer. E simplesmente não se pode fiscalizar, não se pode abrir processo, porque a Câmara Federal não permite. E só pode-se, com ele, a lei diz isso, a Constituição diz isso, só se pode processar um presidente se a Câmara Federal permitir. Vocês sabem qual foi a posição dos deputados federais da Paraíba, não sabem? 7 deles votaram contra o processo a Temer, votaram a favor, votaram sim pelo relatório do deputado do PSDB. O PSDB agora quer negar que o deputado é dele lá no Congresso, que eu assisti pela televisão essa votação. Ele disse, não, quando ele fez o relatório, ele saiu do PSDB e foi para PCL, foi para outro partido. Mentira! Ele é do PSDB, ele foi um relatório do PSDB e eles não podem negar que estão contra o povo. Daqui da Paraíba, vocês vão guardar bem direitinho os nomes dos que votaram por este relatório que não permitiu a fiscalização de Temer e dos que votaram contra este relatório. Não podem esquecer, meu companheiro. Não é saindo das eleições que a gente vai resolver as coisas, não. É aumentando o número de pessoas revoltadas e indignadas. Pois foi isso que aconteceu com o nosso país. Foi isso que aconteceu com relação ao meio ambiente e nós fizemos essa denúncia, fomos convocados e chamados para falar sobre a cidade. Precisamos que a cidade seja cada vez mais replantada, precisamos, porque vocês lembram que para fazer aquela ponte lá na beira-rio foram cortadas inúmeras árvores, a PAN fez atividades lá dentro. E sabe onde é que nós vamos fazer a atividade agora, companheiros? Junto com os cabedelenses, lá em Cabedelo, porque muitas árvores vão ser cortadas por nós. Vamos para lá, num belo dia, vamos chamar todo mundo, amarrar fitas vermelhas nas árvores e dizer às pessoas, cuidem da árvore, não deixem que cortem as árvores. Mas o Enem está chegando, está aí, os estudantes estão estudando muito, tomara que a maioria tenha muito sucesso, e o governo da Paraíba está oferecendo aulões gratuitos. É uma forma de ajudar aqueles alunos mais pobres, aqueles alunos que não têm como fazer cursinho. Então, eles têm aulões
para fazer e para estudar mais, porque não adianta só estudar agora no final não, né? Tem que ser o ano todo de estudos, tem que ser muito tempo de estudo. Mas esses aulões são importantes para relembrar os assuntos. Boa sorte a todos vocês e eu espero que não haja novamente aquelas falcatruas, né, minha gente? Porque é injusto que alguém não estude hora nenhuma, que não perca festas, que não perca atividades que vocês perderam, que todo jovem gosta de festa, gosta de ir para a praia, gosta de se divertir. Mas quantos de vocês sacrificaram o ano todinho para fazer uma boa prova? Chega um outro, paga 100 e tantos mil reais e tem a prova na mão e passa no vestibular. Errado, injusto. Já tem muita gente que está pagando por isso. Mas olha, que coisa boa. Henrique Magalhães é o nosso guru dos quadrinhos. E agora tem uma outra pessoa, o Manassés, que está levando essa história, esse projeto Quadrinhos nas Escolas, para incentivar a leitura. Vocês sabem muito bem que a meninada gosta muito de jogos, de desenhos, de participar de atividades que tem desenho. Ora, e por que é que um livro, por que é que eles não podem ler as histórias em quadrinhos? Não vai ser muito melhor? Eles não vão ter muito mais gosto de ler? Pois então, esse projeto está aí e a gente vai fortalecê-lo cada vez mais. Vamos ter mais notícias sobre isso daqui a pouco. Com certeza, esse projeto vai ser sucesso. Parabéns, Manassés, por esse projeto dentro das nossas escolas públicas. Mas a ministra dos Direitos Humanos fez críticas muito sérias e muito graves à portaria do Ministério do Trabalho, aquela portaria do trabalho escravo. Lembram? A Constituição diz o que é trabalho escravo, a Constituição diz, e os movimentos e a própria lei diz que é preciso fazer uma lista, chamada lista suja, daqueles que submetem pessoas à escravidão. Pois, minha gente, o presidente usurpador Temer fez uma portaria para alijar totalmente o que a legislação dizia. O Ministério Público esteve contra a ministra dos Direitos Humanos e o que é que nós conseguimos com a luta, porque todo mundo foi à rua, todo mundo falou, usou-se as redes sociais. Minha gente, a portaria foi tornada sem efeito. E isso é muito importante, é muito interessante para a gente, porque isso mostra que é se unindo, é protestando que a gente vai poder mudar as coisas. Mas, nossa querida Márcia, eu não posso passar uma semana sem falar em você, minha querida prefeita. Um festival esportivo que acontecerá no Conde nos dias 3, 4 e 5 de novembro já fez com que todos os hotéis estejam lotadíssimos. Esta é uma forma de desenvolvimento que a prefeita Márcia está utilizando, é usar o viés turístico para fazer o Conde cada vez mais desenvolvido, cada vez melhor. E é isso que nós esperássemos que fosse feito em Cabedelo. Ao contrário, estão querendo destruir Cabedelo. Vamos estar juntos, minha gente. O Conde está mostrando o exemplo. Mas Natália Belar, quero dar-lhe os parabéns, companheira. Que coisa boa ver mais uma paraibana vencendo o The Voice. Que voz linda que você tem, como você encantou as pessoas. Vamos em frente, estamos torcendo por você. E a gente tem que votar, né, Natália? Vamos votar, com certeza. E olha que cara mais linda do mundo, Ziraldo, aquele cartunista que nos encanta com as suas tirinhas, com os seus quadrinhos. Se lembram do Pererê, né, que é dele, de Ziraldo, aquele livro do Flictes? Ziraldo está fazendo 85 anos. E olha que coisa boa que ele diz, minha gente. É um processo demorado, ele disse que o processo de envelhecer. Mas tomei um susto. Faz parte da vida, principalmente quando se tem saúde e ânimo. A saúde está boa e o ânimo não diminuiu e continuo trabalhando. 85 anos. Parabéns, meu querido companheiro. Isso é muito bom a gente saber que se a gente buscar saúde, a gente vai ter essa saúde. E com essa saúde a gente vai se desenvolver cada vez mais. Bem, o professor político, o professor doutor Roberto Marqueson, olha o que ele disse sobre político corrupto.
Ele diz que político corrupto não é caso de ética, é caso de polícia. Certíssimo, professor. É caso de polícia. Tem que ser preso, tem que ir para a cadeia, tem que devolver o dinheiro que tirou do povo, porque esse dinheiro que tirou do povo está faltando em tudo que é lugar. Está faltando lá no PSF, está faltando no que se refere a medicamentos, em todo canto. Então, está corretíssima essa sua frase. Ele esteve aqui na Paraíba, esteve aqui em João Pessoa fazendo palestra e foi uma palestra magnífica. Olha lá, não podemos também deixar de falar de Trump, né? Bush e Barack Obama já começam a protestar e a criticar firmemente a divisão política nos Estados Unidos. Estados Unidos está dividido, os Estados Unidos está se fragilizando e essa fragilidade vai fazer o país ficar cada vez pior, porque os Estados Unidos está ruim, minha gente. E vejam bem, só dessas tragédias naturais que aconteceram agora, os Estados Unidos, em uma década, já gastou 355 bilhões de dólares para resolver estes problemas, para minimizar as consequências disso aí. Agora, eu lhes diria, e Trump não diz que não tem nada de aquecimento global, que isso é invenção de cientista, que isso não existe. Existe e, como existe, está fazendo muito mal à população. E sobre isto, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, ouvi as colunas que têm sido escritas, elas têm mostrado como o povo paraibano, como o escritor paraibano sabe fazer as coisas. E Everaldo Lucena, o pai da querida Márcia Lucena, fez uma matéria, fez uma coluna excepcional avaliando isso que está acontecendo no mundo. Ao final, quero lhes dizer que comemoramos neste dia 28 50 anos da imortalidade do Che Guevara, este homem que lutou por uma América Latina diferente. Comemoramos os 100 anos da Revolução Russa, que trouxe transformações para o mundo importantíssimas, embora tenha havido pessoas que deturparam a Revolução. E o capital, que foi e ainda é a grande discussão sobre o poder econômico no mundo. O que esse poder econômico pode construir ou destruir. No Pavilhão do Chá, muitas pessoas participaram, nossos artistas da terra foram para lá dar a sua contribuição artística, porque a arte é transformadora. Estiveram lá Adeildo Vieira, Gláucia Lima, Escurinho, o Coral Voz Ativa, muita gente que lá esteve para dizer: Milton Dornelas, nós estamos aqui e nós queremos contribuir com a transformação de João Pessoa, da Paraíba, do Brasil e do mundo. Tchau! Aqui, programa A Paraíba é Notícia, através do portal aparaibaenoticia.com ou no canal do YouTube A Paraíba é Notícia. Oferecimento JM Diesel, Francisco Marques da Fonseca, 113, bairro Brasília, Bahia. Tambaí Gás, parcele o seu gás de cozinha em até 3 vezes nos cartões Visa, Hiper e Master. Caixa Beneficente dos Oficiais e Praças da Polícia e Bombeiro Militar da Paraíba. Transparência e respeito. Tratopartes, tudo para tratores em Bahia, na Engenheiro de Carvalho. Casa das Antenas, a sua loja eletrônica da cidade, General Osório, centro de João Pessoa. Arena Tambaí, 2 campos societies e um salão de eventos disponibilizados à população de Bahia e da Grande João Pessoa. Retífica Mundial, retífica de motores. Marinaldo Salgados, encomenda para todos os tipos de salgados, só com Marinaldo Salgados. Casa dos Integrais e Ervas Medicinais, o maior sortimento de ervas e alimentos e produtos naturais. Casa dos Integrais. Banda Bereguedê, a banda paraibana que já tocou no Carnaval da Bahia. Centro Automotivo DRK, peças e serviços em geral.
Ronaldo Rossi Cover, o maior cover do Reginaldo Rossi. Ronaldo Rossi Cover. Tambaú Sucata, Distrito Mecânico de João Pessoa. Peças automotivas de seguradoras só com a Tambaú Sucata. Vetor Embalagem, a marca da sua embalagem. Vetor Embalagem. ALD Transportes, transporte com segurança só com a ALD Transportes. Raco Mangabeira, a sua melhor opção.